Boa noite, pessoal. Vamos dar mais alguns instantes para a gente iniciar. O pessoal está entrando. Boa noite, Anete, que já entrou. A Dalva. Boa noite, a Dalva. Vamos aguardar mais alguns momentos. A Creuza. Olá. Como vai? A Luciana também, ó, acabou de entrar. A Carla. Pessoal lá do centro aqui participando. Muito bem. Nós vamos dar início, então, à reunião de hoje, ao estudo de hoje. Vocês viram na nossa divulgação, pelo menos a grande maioria, acredito que tenha visto, que nós estudaremos a lei da reencarnação às segundas-feiras, nesse período em que estamos aí de quarentena, que as atividades lá do A Caminho da Luz estão momentaneamente, materialmente suspensas, né? Então, vamos dar continuidade aqui através desses recursos que nos são disponíveis, né? Eu vou convidar todos, então, para fazermos a prece e darmos início à nossa reunião. Vamos lá. Procuremos fechar os nossos olhos, aqueles que desejarem, elevarmos o nosso pensamento a Jesus, pedimos a espiritualidade amiga que nos envolva nesta noite, nos envolva para que tenhamos as melhores inspirações, o melhor entendimento dentro do estudo que vamos desenvolver e que também abençoe a cada um de nós, os nossos lares, mantendo-nos fortes física, mental e espiritualmente. Que Jesus nos ampare a todos, hoje e sempre, assim seja. Muito bom, meus amigos. Então, como anunciado, nós vamos estudar aí a lei da reencarnação, procurando com muita tranquilidade, com muita serenidade, buscarmos aí os principais itens, as principais reflexões desse assunto que faz parte das nossas vidas, que é uma lei natural e que não conseguiríamos esgotar tão rapidamente, e não há material para se esgotar, nem hoje, nem nas próximas. Aí teremos bastante assunto a tratar, a refletir. Se tiverem, mande suas dúvidas. Ao longo da semana também, não tem problema, para enriquecermos os nossos estudos. Eu vou dar início no capítulo 4. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: dizem uns que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas antigos que voltou. Perguntou-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurados és Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isto te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Isso está em Mateus 16, 3. Nós pegamos um trecho aí de Jesus para darmos início a essas reflexões em torno da reencarnação. E, embora a conheçamos como reencarnação, a partir da doutrina espírita, a partir da codificação de Allan Kardec, que surgiu com o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, é importante resgatarmos um pouquinho a história da doutrina dos renascimentos. Há um público heterogêneo que muitas vezes não ouviu falar da reencarnação, não a compreendeu,
Então é importante trazermos um pouquinho os fatos ao longo do tempo em torno dessa doutrina, que é tão antiga quanto antigo é o homem. Há relatos de que ela se encontra no Bhagavad Gita, que foi escrito entre o século X ao século I antes de Jesus, mas cujo conteúdo há relatos de até 5.000 anos atrás, muito antigo. Era conhecida na Índia, era conhecida na Pérsia, fazia parte do livro dos mortos dos egípcios, do livro dos mortos dos tibetanos, e em toda aquela região antiga tinha-se a crença na doutrina do renascimento, ou seja, o homem na Terra não teria somente uma passagem. E para a ideia daquelas pessoas, esse era um mecanismo de justiça. Olha que interessante, foi muito difundido na região do Egito, a partir de Pitágoras, o mesmo que fez o teorema, a ideia de que aquele que fosse bom voltaria em corpos saudáveis, enquanto que aquele que tivesse feito o mal voltaria em corpos com dificuldade, com problemas, ou até mesmo em corpos de animais. O que a doutrina espírita depois vem explicar que isso não ocorre, que isso não acontece. Mas era interessante que eles usavam um argumento para os iniciados e outro argumento para o povo em geral. Para o povo, eles gostavam de utilizar dos recursos do medo. Então, a ideia de que aquele que fizesse o mal voltaria numa jararaca ou num crocodilo, de alguma forma, para aquelas pessoas que precisavam dessas coisas materiais que impusesse medo, era um recurso para se frear. Mas, ao mesmo tempo, entre os iniciados, se explicavam os detalhes. E há relatos que, a partir de Pitágoras, isso se expandiu para as regiões da Grécia, e na Grécia ficava muito claro que aqueles que estavam nas regiões do Hades, que eram as regiões espirituais ainda mais densas, esses, depois de lá permanecerem por cerca de 1.000 anos, beberiam na água do Létis, o rio, e teriam acesso a um novo corpo. Isso até quando? Até o momento em que se depurasse e não mais precisasse voltar. Teria então uma identidade divina. E essa crença, que também ao longo do tempo foi partilhada por Platão, influenciou a humanidade àquela época. Lembremos que a Grécia também influenciou e muito Roma reencarnacionista. A Roma tinha como base o retorno também em novos corpos. E muitos artistas, filósofos greco-romanos se diziam reencarnações de outros que o antecederam, tanto na literatura quanto em outras modalidades aí da arte. O tempo avança e encontraremos também a reencarnação presente nos outros povos, inclusive entre o povo hebreu. Os judeus tinham o conhecimento da doutrina da reencarnação, a doutrina do renascimento, como lemos no texto agora de pouco. Tanto que nós identificaremos em algumas passagens essa verdade presente àquela época, porque Jesus, aproveitando-se desse conteúdo que já era difundido, de uma forma clara, ele trabalhou a reencarnação dentro do limite que aquelas pessoas conseguiriam compreender. Não conseguiu ir além, e ele deixaria que o outro consolador, com o passar do tempo, com o caminhar da humanidade, das ciências, pudesse ter capacidade de compreender essa lei. Encontraremos, vamos fazer um exercício agora de recordar, a partir de Jesus,
os pontos que ele fala da reencarnação. Pois bem, os discípulos estavam caminhando e de repente encontraram um cego de nascença. Voltaram-se para Jesus e indagaram o mestre: quem pecou, Senhor? Foi ele ou os pais dele? Ora, já percebiam que aquele fato de ser cego, de nascença, de já ter nascido cego, era uma expiação. Alguém teria cometido uma falta a ponto de ter de retornar cego no corpo. E Jesus vai responder: nem ele, nem os pais dele. Mas isso ocorreu para que a glória do Pai fosse exaltada através dele. Vamos explicar um pouquinho. Se fosse ele que tivesse pecado, quando ele teria errado? No ventre materno? Não. Em outra existência. Então, errou em outra vida, reencarnou para resgatar aquela falha no campo da visão. A outra possibilidade era um dos pais. Por quê? Porque no primeiro mandamento de Moisés, acreditava-se, em algumas interpretações, que isso era possível, mas eles não haviam compreendido também. O primeiro mandamento diz o seguinte: eu sou o Senhor teu Deus, que vos tirou do Egito, da casa de servidão. Não terás deuses estrangeiros diante de mim, nem farás para ti escultura alguma de tudo quanto há em cima no céu, embaixo nas terras, ou nas águas sob a terra. Não adorarás, nem lhes renderás culto, porque eu sou o Pai zeloso, mas que puno a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam e desobedecem, mas uso de misericórdia até a milésima das gerações daqueles que me amam e guardam os meus ensinamentos. A partir daí, acreditava-se que aquele que sofria recebia a punição dos atos perpetrados pelos seus pais, ou pelos seus avós, ou até bisavós, sendo ele a terceira e quarta geração. Não atinando, no entanto, algo muito importante, que quando nós erramos, levamos aquela culpa, se não for reparada, na consciência, e posteriormente poderemos ter uma nova existência na nossa família, conforme ao longo do tempo nós vamos estudar, já que reencarnamos, via de regra, no mesmo núcleo familiar, poderemos retornar como nossos netos ou bisnetos, sermos a terceira ou a quarta geração, resgatando na própria carne aquilo que perpetramos de errado no passado. Daí estaria exato a compreensão disso. E entendendo isso, eles indagam para Jesus, mas aquele homem veio dessa forma a pedido dele. E dentro do seu planejamento era para que aquilo ocorresse e a cura conseguisse converter uma multidão que sabia que ele era cego de nascença. Em outro momento, Jesus, ele, mais uma vez, com os seus discípulos, caminha e perguntam para ele: mestre, por que está escrito que Elias deveria voltar primeiro? E Jesus responde: em verdade vos digo que Elias deveria voltar, sim. E, no entanto, afirmo que Elias já voltou. Não reconheceram e fizeram com ele tudo que lhes aprouve. E anota o evangelista: então, ficamos sabendo que ele falava a respeito de João o Batista, fazendo uma alusão de Elias com João Batista. Interessantíssimo essa passagem quando fazemos ali o resgate histórico dela. Porque, crença geral, Elias voltou na condição de João Batista, cumprindo aquilo que Malaquias, 450 anos antes de Jesus, havia profetizado, que nos dias do Senhor o antecederia aquele que seria uma voz que clamava e que trabalharia para a remissão dos pecados, linguagem bíblica, para a chegada do Salvador. Então, era uma profecia de Malaquias, 400 anos antes de Jesus, afirmando que
antes do Messias chegar, o profeta Elias deveria vir. Só que Elias, ele viveu na Terra entre os anos de 853 antes de Jesus a 875, data o seu nascimento, quase 900 anos. Então, para Elias voltar antes de Jesus, somente no novo corpo, provando aí a doutrina do renascimento. Mas qual a alusão de Elias com João Batista? Por quê? Há algo além que a gente poderia identificar? Sim, os tipos de morte. João Batista foi degolado, passado a fio da espada. Interessante que Elias também agiu de tal modo que, no seu compromisso consciencial, necessário seria um resgate. Porque nessa época, cerca de 850 anos antes de Jesus, ele era um profeta renomado, seguidor do Deus único, queria unir Israel em torno dessa ideia, mas à sua época existia um rei conhecido chamado Acabe. E esse rei Acabe, ele era uma pessoa que tinha como Deus um deus pagão chamado Baal. E esse deus pagão era fruto dos seus sacrifícios, do seu culto, e aquilo muito atrapalhava Elias no seu trabalho de unificação em torno do Deus único. Então Elias propõe um desafio. Acabe e os 450 sacerdotes dele para um desafio no alto da montanha. Aquele que conseguisse colocar fogo num sacrifício, sem, no entanto, utilizar o fogo em si, sem manipulá-lo, esse teria o Deus verdadeiro, sendo que esse Deus deveria ser evocado e ele deveria responder. Das 6 da manhã ao meio-dia, os sacerdotes de Acabe começaram a chamar pelo deus Baal. Colocaram um touro morto em forma de sacrifício e nada de Baal vir. Dado o meio-dia, essa oferenda é encerrada e passam a vez a Elias. Elias, vaidoso, pede que os seus discípulos desçam até o rio Quinzon. Por 3 vezes enchendo uma bilha da água, molham o touro, molham as madeiras e começa a evocar Jeová, começa a evocar o Deus único. E ele, que era médium de efeito físico, faz com que aquelas labaredas comece a crepitar na oferenda de cima para baixo. O sacrifício é consumido e aí já estaria muito bom, ele já teria provado que Jeová seria o Deus verdadeiro, mas ele vai além. E pede que aqueles 450 sacerdotes desçam as águas do Quinzon. É ordenado que os 450 sejam decapitados. Assumiu ali um compromisso com a consciência, enquanto que João Batista, posteriormente, resgata isso, sendo passado a fio de espada, mostrando ali uma ligação muito íntima com o tipo de morte. Em outros momentos, encontraremos Jesus falando, como no trecho que lemos, encontraremos Jesus na calada da noite com Nicodemos. Tudo isso vamos estudar no detalhe. Estou fazendo essa passagem para a gente começar o assunto e ver que é ao longo do tempo que vem sendo trabalhado isso. Os pais da igreja, reencarnacionista, Orígenes, Eusébio, São Clemente, Santo Agostinho, até o ano de 553. No segundo concílio de Constantinopla, a igreja seguia a doutrina de Orígenes, que era essencialmente reencarnacionista. Mas aí, o imperador Justiniano, por influência de Teodósia, sua esposa, antiga meretriz, ela se recusava à ideia de ter que retornar no novo corpo e ser, por exemplo, uma escrava, uma serva
ou não ser rica, ou ter que pagar por aquilo que fez. Então ela ordena ao imperador Justiniano que decrete herética a doutrina de Orígenes, e ele faz. E a partir de 553 não seguem mais essa doutrina como se pudessem tampar o sol com uma peneira, como se uma verdade pudesse ser por um decreto eliminada. E essa doutrina vem, e com Allan Kardec, com a doutrina espírita, ela ganha consistência no seu entendimento. Ela passa a vigorar como uma base muito clara da justiça de Deus. Já o era. Mas começamos a compreender o porquê que Jesus falava: a sementeira é livre, a colheita obrigatória. Quem com a espada fere, com a espada será ferido. E entendemos o porquê que ele fala que o administrador dará contas da sua administração. Então, com a doutrina, a gente começa a ter que refletir nesse momento como é a nossa reencarnação. Porque já estamos reencarnados. Às vezes até comentamos entre nossos amigos ali no centro, já não cabe perder mais tempo com todas essas digressões filosóficas, com toda essa história, falar para os outros da reencarnação. Chegamos na hora e na época de compreender como é a nossa reencarnação, porque estamos reencarnados. Como sentir a nossa reencarnação? Qual o objetivo da minha reencarnação? Por que eu reencarnei na família em que me encontro? Por que eu retornei no Brasil? Nessa cidade de Jundiaí, ou se me vem de outra cidade, nessa específica cidade? Por que eu vou ter uma existência, por exemplo, com dificuldades financeiras, enquanto que outros na opulência? E aí, na questão 167 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga dos espíritos superiores: qual o fim objetivado com a reencarnação? Qual o fim? Qual o propósito da reencarnação? E os espíritos respondem: expiação. Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Imaginemos uma única existência. Uma vida. Por mais longínqua que seja, por mais longa que seja, 90 anos, 100 anos, para aqueles que estão nessa idade, sabem que foi um piscar de olhos. Eu, quando tinha 18, esperava para fazer essa data. Hoje, não vou revelar minha idade, mas parece que foi ontem mesmo e falo, já estou com essa idade. Imaginemos se eu retorno agora. Serei digno de uma região especial no plano espiritual? Reconheço as minhas falhas. E as pisadas na bola, os erros que cometi, as palavras indevidas que usei. Não acertei tudo. Como resgatar isso? Como me reconciliar com a própria consciência? Então, essa expiação que, na verdade, é o perdão de Deus, é dada a oportunidade para nós, num novo corpo, nos reorganizarmos como espíritos. Expiação está muito ligada a sofrimento. A gente sempre fala que toda expiação é uma prova também. Uma prova de fé, de resignação. Em cada experiência que eu tenho, em cada oportunidade reencarnatória que eu tenho, eu vou identificando os erros que fiz, às vezes na própria carne. Alguém que lesou o erário do outro, muitas vezes é convidado a passar por privações. Esse que teve dificuldades, que abusou dos vícios, aniquilou o corpo, vem com os dramas físicos, corporais. Esse que menosprezou a família,
vem com as dificuldades no seio familiar para aprender a valorizar. Vamos percebendo que é toda uma plataforma educativa pautada no contraste que vai nos ensinando a fazer essas comparações, o que é melhor, o que não é, para a nossa própria existência. Objetivando o quê? O progresso da humanidade. Reencarnamos enquanto não estivermos depurados, enquanto formos ignorantes da alma. Permanecemos errantes, dizem os espíritos, que é o período entre as reencarnações, enquanto eu tenho que reencarnar. Enquanto não for um espírito que não necessite mais desses recursos para avançar, eu ainda fico vinculado a corpos mais densos, menos densos, de acordo com a escala em que eu me encontrar, até o momento em que eu não preciso mais retornar a um corpo físico, a menos que seja como missão. Jesus, ele não reencarnou, ele encarnou entre nós para nos ensinar o caminho do amor, da verdade, nos direcionando para Deus. Mas nós ainda precisamos dessas experiências depuradoras para irmos ganhando essa consistência espiritual, aprendendo, começando a separar melhor o bem do mal e amando. O objetivo final, amar. Eu fiz esse apanhado histórico de forma proposital para termos essa ideia de que não é restrita à doutrina espírita, pelo amor de Deus, mas é algo universal. Há livros publicados nos Estados Unidos onde se estudam a reencarnação. Há muitos relatos do Dr. Banerjee, por exemplo, onde temos ideias sugestivas de reencarnação, onde crianças, pessoas numa idade precoce, se recordavam com detalhes, que poderemos depois trazer, das existências passadas, principalmente aquelas que desencarnavam e reencarnavam depois de pouco tempo, vinham com a memória muito clara do que fizeram, de quem eram os seus familiares, o que faziam em outras vidas. Então, a própria ciência está se aproximando, e já se aproximou, dessa verdade, dessa lei que é a lei da reencarnação, de que existe uma única vida, mas várias existências ligadas uma a outra, um grande cenário, um grande palco, com várias cenas, onde são feitos e elaborados os nossos aprendizados. Eu vou abrir um pouquinho agora para o Adão também desenvolver, e depois a gente pode retomar com perguntas e irmos fazendo esse link para irmos compreendendo mais e mais, ok? Vamos lá, Adão? Vamos lá. Quando tu falava, eu fiquei pensando como é bonita essa lei da reencarnação e como ela faz todo sentido em nossa vida. E eu comecei a pensar em mim, quando foi importante eu começar a compreendê-la. Com 18 anos de idade, o meu pai retornou à pátria espiritual, através de uma enfermidade bastante séria, sofreu bastante. E eu me revoltei muito contra Deus. Porque meu velho, ele é uma pessoa honesta, trabalhadora, honrada, um excelente pai, né? E adquiriu aquela enfermidade e foi embora, deixando nós. E a gente morava num sítio e próximo de nossa casa tinha uma família em que o pai dessa família tinha vários filhos. Ele alcoolizava-se, chegava em casa, apanhava todo mundo para fora, batia nos filhos, tocava a esposa. Os vizinhos acolhiam as crianças cada noite, enfim. E aquele homem continuou
Aí meu pai foi embora e aquele homem ficou saudável, forte, continuando fazendo as suas coisas. Então eu comparava, falava, onde está a justiça, né? O certo ir embora seria esse aí que está no maltrato à família, não meu pai, que era bom. Isso passou alguns anos, até que alguém, no trabalho onde eu estava, no emprego, me deu o Evangelho segundo o Espiritismo. Ela falou, mais ou menos assim, olha, eu ganhei esse livrinho aqui, disse que é bom ele, né? Se você quiser, pode ler ele, aí você está meio sem fazer nada, tal. E eu comecei a ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu comecei a entender a palavra reencarnação, mas foi como eu sempre digo em casa, para minha família, foi o maior advento que aconteceu na minha vida. A partir daí, eu não parei mais de estudar, e agora a gente está se estudando perante ela, e cada vez que a gente estuda, a gente vai sabendo que sabe muito pouco, porque a necessidade que ela nos traz, dentro de um planejamento encarnatório, a gente tem que se esforçar muito para compreender, para avançar na nossa vida, porque reencarnar é uma oportunidade valiosíssima, né? Valiosíssima. Os espíritos, o que eu vou comentar aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, o item 8 e 9. Depois a gente vai trabalhar esses dois itens. Mas no item 8 diz, tem um parágrafo assim, que os espíritos que se reencarnam numa mesma família, frequentemente são espíritos simpáticos. O que é essa simpatia? São espíritos que têm os mesmos gostos. Não significa que tenham valores, mesmos valores morais, mas eles se gostam por uma afinidade, por um certo desejo, um certos sonhos, né? E reencarnam juntos na mesma família. Então será uma família em que tem esses espíritos, não vai ter muita briga entre eles, quase que nenhuma, né? Porque tem uma certa afinidade. Só resta entender, a gente falando, né, cada um vai pensando na sua família, nessa afinidade, que tipo de afinidade é entre esses espíritos, entre os irmãos, por exemplo, entre pais, né? Entre os irmãos. Que tipo de afinidade tem? Já que somos simpáticos, né? Porém, também pode reencarnar nessa mesma família espíritos totalmente antagônicos. Tá? Esses que são simpáticos, essa simpatia foi gerada por reencontros anteriores, em reencarnações passadas. E esses que reencarnam, que são antagônicos, ou seja, são de uma certa antipatia, também foram criadas essa antipatia em relações anteriores. Veja que a lei, ela não permite muito escapatória para a gente, né? Se a gente tiver uma ferida aberta através de um relacionamento nesta encarnação, e essa ferida não cicatrizar pelo nosso esforço íntimo em relação a uma pessoa, se eu guardar uma mágoa, guardar um certo ódio de alguém, eu sou um candidato, mas em primeiro plano, a reencarnar muito próximo dessa pessoa, muito próximo, né? E com situações de reparação, de expiação, para cicatrizar essa ferida. Então, existe uma família espíritos que são simpáticos uns aos outros e espíritos que são antipáticos. São duas espécies de famílias, né? Esses que são antipáticos, podemos chamá-los de espíritos que são ligados por laços corporais. Não tem afinidade de sentimento. Laços corporais, que possivelmente essas ligações corporais se deu lá atrás por uma desavença. Olha, uma questão de uma traição, de um enganar o outro, uma questão de... Eu ia falar herança, mas herança está na própria família, né? Uma questão de crime, né?
de aconselhar o outro, levar o outro para um caminho errado, você cria um vínculo com aquela pessoa, né? Você se candidata a reparar isso. Então, esses laços corporais, esse espírito reencarna por esses laços corporais que está ligado à sensação física da matéria, né? Geralmente, veio com isso para que isso possa ser transformado para um ou para outro. Não é para ficar desse mesmo jeito, mas sem compreender o porquê, é muito difícil, geralmente fica. Então é muito comum a pessoa, nesse núcleo, que não se dá com o irmão, com o pai, com a mãe, resolve ir embora de casa, querer morar sozinho, querer isso, querer aquilo, né? Ainda uma certa revolta, por não estar num núcleo que não tem afinidade com ele. Mas é porque, né, não tem afinidade devido a alguma coisa no passado que tem que ser reparado. Com esse entendimento da reencarnação, a gente baixa um pouquinho a bola e começa a pensar mais nesses aspectos. E os laços de uniões espirituais, que são aqueles espíritos que são afins. Então, a gente pegar uma família de, sei lá, 5, 6 pessoas, a minha família, de pai e de mãe, nós somos em 8 irmãos. Então, se a gente pegar os 8, a gente vai ver aqueles que a gente tem mais afinidade, está mais ligado pelos desejos, pelos pensamentos, e aqueles outros que tem menos. É importante fazer essa relação, porque esses que a gente tem uma ligação não tão afim, a gente trabalhar para se corrigir, amenizar, compreender, né? Isso é fundamental. Nesse núcleo, então, para a gente resumir esse pedaço, né, até aqui, a gente parar e pensar, eu, dentro da minha família, quais são os espíritos que eu tenho afinidade? Parentes próximos. Quais são aqueles que eu não tenho afinidade? O porquê eu não tenho afinidade, o porquê eu tenho afinidade. Porque esse que eu tenho afinidade pode ser um sentimento maravilhoso. Eu posso ter uma afinidade porque ele me estimula o bem e eu também quero fazer o bem. Mas pode ser uma afinidade para fazer o mal, né? Já fizeram antes, nem afins para fazer o mal. Então eu tenho que saber o porquê. E esse que eu não tenho ligação, que eu tenho uma ligação mais difícil, o porquê eu tenho que saber. Porque às vezes esse espírito que eu tenho ligação difícil é um baita de um espírito responsável. E eu trago uma responsabilidade. Ele é um espírito que quer as coisas sempre certas. E eu, na minha dificuldade de fazer as coisas certas, queria burlar a lei. Então eu vou ter uma certa dificuldade com ele. É importante que a gente faça essa relação, esse estudo nosso, dentro da nossa família, para compreender o porquê estamos reencarnados ali, né? Essa lei de atração que nos trouxe. A lei de atração. Eu queria chamar a atenção agora para o item do Evangelho, do capítulo 14, o item 9, que fala sobre a ingratidão dos filhos e laços de família. Eu vou trabalhar o parágrafo 2, depois eu volto para o 1. Tá? Então, diz assim no parágrafo 2, ó. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes. Estão pensando na gente, então. Quando nós deixarmos essa terra, essa encarnação, nós vamos levar conosco paixão, as paixões que desenvolvemos, ou as virtudes, as coisas boas que nós já temos para realizar e realizando. E para onde vai? Para o céu ou para o inferno? Né? Não. E vai no espaço. É aquilo que o Rodrigo falou, na erraticidade. Vai para o espaço, aperfeiçoar-se ou estacionar. Bom, então tem dois. Ou eu vou para o mundo espiritual e vou procurar me aperfeiçoar, melhorar, aprender, desenvolver e assim tudo mais, ou vou ficar estacionado, parado. E tem espírito que fica muito tempo parado.
Muito tempo. A gente vai falar sobre isso. Alguns, portanto, levam consigo ódios violentos e desejos de vingança. Bom, então vamos lá. Por que fica parado? Porque levam consigo ódios violentos e desejos de vingança. Quem assistiu o filme lá do Divaldo Pereira Franco deve lembrar quantos anos aquele obsessor ficou atrás dele, com ódio. 400 anos. O que ele fez nesses 400 anos? Estacionou. Aonde? No ódio. Perdeu 400 anos. Parou. Agora, outros espíritos, né, alguns deles, porém, mais adiantado, é permitido entrever algo da verdade. O que é essa verdade? O espírito retoma a espiritualidade e quer descobrir algo sobre si mesmo. Quer compreender como é que foi a sua última encarnação, a verdade sobre ele. Se a gente lê o livro, não é o Obreiros, é aquele livro que tem o Otávio, Rodrigo, qual que é? Otávio. Mensageiros. Os Mensageiros. A queda de Otávio, né? Oi? Que tem a queda de Otávio. A queda de Otávio. Quando eles se encontram no pátio, no colônia de Nosso Lar, para conversar, eles estão falando da realidade deles, como espírito. Da última encarnação e da realidade deles. Ou seja, estão agora diante da verdade deles. Diante dessa verdade é que é elaborado um planejamento reencarnatório para esses espíritos. Tá? Diante da minha verdade, da verdade do Rodrigo, da verdade de quem tem, foi elaborado um planejamento reencarnatório de acordo com a necessidade daquele espírito, naquele núcleo que ele vai reencarnar. Isso é lei. Né? Isso é lei. Agora, vamos ver o que acontece então. Ele está lá, ele já arrependeu o espírito, quer descobrir mais, tá? Não está dizendo que ele está puro. Ele só está com a vontade de se conhecer e de saber das coisas que ele tem para se transformar. Ele descobre que a partir daí só existe uma senha para ser feliz. É caridade. A senha é caridade. E ele descobre também que não existe caridade com ódio, com raiva, com animosidade com alguém. A partir daí, então, vai sabendo quem são os espíritos que têm laços, que têm ligações com ele, que ele precisa reparar, acertar, se corrigir com esses espíritos. Tá? Se corrigir. Eu vou ler aqui para a gente ver direitinho como que funciona. Reconhece, depois que eles estão, os espíritos nessa condição de querer se aperfeiçoar, eles reconhecem os funestos, os malditos efeitos de suas paixões. A gente vai ver lá que Otávio fala sobre ele, Avelino fala sobre ele, no livro Mensageiro, né? E toma, então, boas resoluções. Compreende que, para se dirigir a Deus, só existe uma senha: caridade. Tá? Mas não há caridade sem esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. Partindo daí, agora, elabora o planejamento reencarnatório e fala: com quem que eu vou ter que me encontrar? Com quem que eu vou me encontrar agora? Que eu necessito encontrar para sanar essa ferida no perispírito aqui. De mágoa, de ressentimento, ou de reparação. Puxa, pisei na bola com fulano, que eu agora precisava corrigir isso. Né? Imagine agora, só para a gente ter uma ideia, e não me alongar muito, imagine, acho que todo mundo sabe a história do filho pródigo, né? Que ele pegou a herança do pai, pediu a herança do pai, o pai deu a herança para ele, e ele saiu pelo mundo.
foi para longe da casa do pai, ou seja, saiu do contexto da ligação materna, ligação com Deus, e saiu pelo mundo. E foi gastar a herança que ele tinha, e ele gastou no jogo, gastou com as mulheres infelizes, no prazer, até que perdeu tudo e teve que ir lá, quando ele caiu em si, ele estava tratando de porcos. Tá? Vamos pensar, fazer uma ligeira comparação no caminho dele, que seria, vamos pensar numa reencarnação, em que a pessoa está esbanjando os bens que Deus deu, nos vícios. E aí ele pode, no vício dele, no caso o jogo, o baralho, e hoje tem tantos outros mais aí, ele envolveu uma pessoa para também ser viciado. Ele induziu um jovem, alguém, para também se viciar com ele. Depois ele andou um pouquinho mais e com as mulheres infelizes, ele induziu elas com o dinheiro, alimentou aquela ilusão com o dinheiro que ele tinha, prometendo mundos e fundos não dando, né? E foi indo. Quando desencarna, depara numa situação difícil do mundo espiritual. Pede para voltar. Cai em si. Caiu em si. O que eu fiz da minha última encarnação? Então agora eu volto. Volto para onde? Para a casa do pai. Mas qual o caminho que ele fez para voltar? Você vai ter que voltar. Aí eu fiz esse caminho que eu acabei de falar. Do vício, do prazer. Então agora você volta, mas você vai reparar aonde você lesou moralmente alguns espíritos, você vai ter a oportunidade de reparar. Então aquele rapaz, ele pode vir e pode encontrar na sua reencarnação aquela mocinha lá atrás que ele induziu a promiscuidade, alimentou ela com esperança do prazer, ele pode receber ela como filha para corrigir. Então vai ser um espírito que vai vir com toda a vontade o vício do prazer e tal. Ele vai ter que trazer esse espírito para o eixo, é a obrigação dele, já que ele atrapalhou lá atrás, desviou lá atrás, traz para o caminho. Ele pode encontrar aquele jovem que ele levou para o vício do jogo e topar com esse jovem como espírito, como filho dele. E ele vai ter, ou até como próprio pai, um parente próximo. E ele vai ter que viver, conduzir esse espírito, ajudar esse espírito, ou relacionar com esse espírito para passar por prova, por expiações, até chegar novamente à casa do pai. É o caminho da reencarnação. Tá? No Evangelho, quando fala nisso, fala que a animosidade, quando o espírito, antes de reencarnar, nesse capítulo do Evangelho, quando ele vai reencarnar, que ele depara lá, fala, não, eu vou encontrar com A, com B, com C, preciso disso aí. Vou lá, preciso encontrar lá com a Maria, que vai ser minha mãe, vou encontrar com o João, que vai ser meu pai, e vou encontrar lá com o Fernando, que vai ser meu irmão. Mas esses aí me lesaram na encarnação passada. Mas eu não perdoei, tenho uma ligação de mágoa muito forte com eles. Mas agora estou disposto a perdoar. Eu necessito, compreendi aqui no mundo espiritual que eu quero perdoar, então eu vou perdoar. Então os espíritos trazem esse espírito para o meio, para o núcleo que ele vai reencarnar como espírito. E ele vai ficar ali, naquele núcleo, observando os espíritos encarnados. E quando ele vê a situação do pai, a situação da mãe, a situação daqueles espíritos que ele teve contato que gerou animosidade, o ódio volta, o rancor volta. Então ele retorna para o mundo espiritual novamente. Toma mais ciência da situação
até que é permitido reencarnar naquela família. Então, uma reencarnação é muito valiosa para os espíritos que estão arrependidos, porque às vezes arrependeu lá no mundo espiritual, mas Deus nos contenta com meras palavras de arrependimento. O arrependimento significa assim: eu nunca mais vou fazer isso. Tá, então você vai passar pela prova. Seria fácil falar, tô arrependido e tô livre. Não, eu tô arrependido, mas vou ter que passar pela prova para que eu possa superar. Fala, Rodrigo. Perdoado, mas não limpo. Exatamente. Então, é importante que a gente comece a identificar na família, nessa atual conjuntura que nós estamos envolvidos, se existe alguém que a gente ainda está tendo dificuldade de relacionamento na condição familiar. Porque podemos perder uma oportunidade valiosíssima. E olha que eu estou falando só de uma parte de espírito que estão conscientes da reencarnação. Porque aqueles que ficaram com ódio, eles vão reencarnar por imposição. Talvez não tenha todo esse amparado do esclarecimento que teve os primeiros que quiseram perdoar. Mas vão reencarnar por imposição. Vai chegar um momento no mundo espiritual que vai falar assim: meu filho, não dá mais para ficar. Tá? Leiam, quem tiver interesse, no livro, livro Céu e Inferno, Espíritos Endurecidos. Tem vários relatos sobre espíritos endurecidos. E Kardec compila casos, histórias de espíritos e vê como que é o processo de reencarnação desses espíritos. Podemos até trazer no próximo estudo algumas histórias desses espíritos. Então, esses espíritos vêm porque não dá mais para ficar no mundo espiritual, vai ter que reencarnar. Voltando ao filme do Divaldo Pereira Franco, eu falo isso que eu assisti ele ontem, estou com ele bem na memória. Teve lá um obsessor 400 anos atrás do Divaldo, certo? Ele se dobra quando ele vê a mãe reencarnar. E o Divaldo recebe a mãe na mansão do caminho, um bebê. Então, reencarnou aquele espírito da mãe dele, mas quem recebeu como mãe aquele espírito a abandonou na porta da mansão e saiu correndo. Ela tinha necessidade da reencarnação e veio naquela condição para ser amparada. Mas aquela mãe recebeu ela, aquela mulher recebeu ela, conduziu ela no útero por 9 meses, deu à luz e abandonou. Então, a gente tem que ter um cuidado com relação, principalmente se nós temos na nossa família, se a gente tem alguma animosidade, algum ressentimento com pai e mãe. Mas, nesses 20 e tantos anos que a gente trabalha no centro e faz assistência fraterna, é muito comum chegar toda semana, às vezes 2, 3 vezes por mês, pessoas que vêm passar pela assistência fraterna com problema com o pai, com a mãe, com o irmão. Né? É muito complicado isso, a gente não entender a reencarnação, porque às vezes, eu estou assim porque meu pai, sei lá, meu pai é alcoólatra. Meu pai é alcoólatra, tá tudo bem. Só que ele foi o espírito que se candidatou a trazer você para cá. Então, só por causa disso já é gratidão, porque agora você tem uma oportunidade na vida. Minha mãe, eu não sei que jeito, mas ela foi o espírito que te conduziu no útero por 9 meses e te deu a luz. Você tem falhas, mas quem disse? Ela tem um contrato de pai. O contrato de pai e mãe não é com Deus. Não são com os filhos. Eles vão responder para Deus. Se fizeram certo ou errado, é com Deus, pai. Não é o filho que julga. Né? Então, voltando ao primeiro parágrafo aqui, ó. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações virtuosos. Mas a dos filhos para com os pais
tem um sentido ainda mais odioso. É desse ponto de vista que a vamos encarar mais especialmente, para analisar as causas e outros efeitos. Nisto, como em tudo, o Espiritismo vem lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Que luz é essa? Olha, meu amigo, existe uma causa para ter um pai assim, para ter uma mãe assim, para você ter nascido assim, para você estar assim nessa família. O Espiritismo traz, através da reencarnação, uma possibilidade enorme para que você possa compreender esta causa e corrigir em si mesmo. Não procurar no outro essa correção. Né? Rodrigo, quer falar alguma coisa, completar? Não, vamos lá. Tem participação aqui de um pessoal. Primeiro aqui a Denise. Eu não vou colocar agora, deixa eu passar primeiro a da Denise aqui, o Caio que fez antes. E os filhos únicos, o Caio nos pergunta. Caio, dentro do que o Adão está explanando, qual a necessidade daquele espírito que vai reencarnar e da família que está vinculada a ele? Né? Será que é o acaso uma família vir com 1, 2 pessoas ou 3? Tem 2 coisas para a gente observar. Primeiro, vamos trabalhar a questão da necessidade. Por ser filho único, que tipo de situação esse espírito vai passar? É a mesma coisa ser filho único do que ter 8 filhos? Do que ter 12 irmãos? Igual a minha mãe? Né? Uma coisa é você ter todas as atenções, outra é você ter que cuidar dos outros irmãos. São provas diferentes, são situações diferentes, são riscos diferentes. Muitas vezes o filho único pode passar por uma prova de ser adulado, né? Então a gente tem que, com a visão da doutrina, a gente sabe que tem que tratá-lo como espírito, mas quais são as provas que ele vai enfrentar? Joana de Ângeles também comenta daqueles que fecham as portas, né? De repente, poderia estar programado 2, 3 pessoas naquela família como filhos? Poderia. E por interesses materiais, o casal pode decidir e falar, não tenho mais filho. Né? É uma escolha. Mas se tem espíritos vinculados com aquela família, eles haverão de encontrar um jeito de chegar até ela. Só que às vezes por portas mais difíceis. Né? Não na condição consanguínea, mas muitas vezes através de outras pessoas, de vínculos, ou até de situações complicadas, chega a colocar Joana, né? Onde aquele espírito que poderia ter todo um amparo e não teve, fica num risco ainda maior diante da sua realidade. Então pode chegar batendo naquela casa na condição de alguém pedindo algo, né? Numa condição de alguém que vai prestar um serviço, ou até uma outra tentativa, como de roubo, se não me engano, ela coloca. Mas então, assim, qual que é a necessidade desse espírito, dessa família? Esse planejamento não é o acaso. Né? Então, eles estudam profundamente os vínculos dessas almas e qual é o melhor planejamento para que eles se alinhem, né? Se renovem, consigam fazer uma nova construção. Tá? Então, é muito ajustado de acordo com a necessidade. Então, filhos únicos, necessidade. E não ter filhos? Já que você falou de não ter, mesma coisa. Qual a necessidade desse casal? A reencarnação pode trazer situações onde, por um período de tempo, não se tem filhos. Mas por quê? Porque esse casal já se comprometeu em relação, né, à mater-paternidade no passado, e podem passar por um período educativo onde gostariam de ter, mas no momento não tem. É como se houvesse um bloqueio vibratório. Tanto que há relatos, e do nosso conhecimento, de que alguns casais que não podem ter filhos, quando acabam por adotar, por exemplo, a mulher fica grávida. É como se tivesse uma vibração obstruindo aquilo, e uma atitude de amor renovaria aquela situação, aquela vibração de erro do passado. Né? Então é muito de
espírito para espírito, de núcleo familiar, das condições que se tem. Eu queria estender para o Adão o que a Denise comentou, Adão, das dificuldades de compreensão entre os irmãos. Então, às vezes, tem vários irmãos, né, numa mesma família, eu navego bem com todos, eu me dou bem com os demais, só que eles não se entendem. Então, como que pode ser trabalhado isso? Como pode ser compreendido isso? O que se pode fazer para melhorar? Porque a pessoa sofre, né, por ver os irmãos não se compreendendo. A Camila está falando que também é assim? Como é que é isso? Camila aqui também Bom, deixa eu tirar, eu não sei como tira. Bom, veja só, no caso da Denise, não sei se é o fato dela, mas qual que é a missão dela, então, entre os irmãos? Tá? Não é se irritar porque eles não se dão. É de sempre apaziguar quando um vai falar do outro para ela. Ela sempre potencializar o que os outros têm de um para o outro, potencializar as coisas boas. De diminuir, porque ela é um instrumento de paz ali. Se for ela, nesse caso, mas no geral, é um instrumento de paz. Veio para ter a paz, para manter a paz, para agregar esses espíritos. Então, veja, se ela não tiver, se a pessoa está nessa condição e ficar assim, puxa vida, não compreendo fulano, ciclano, porque esse verdadeiro, aí vem na sua casa, fala de você, e você fica com raiva, me falou, tem que se preparar para, com o exemplo, não é com conselho, o conselho não vai funcionar, com o exemplo de um para outro, de outro para um, que ela vai dar, que o Espírito dá, que vai neutralizando essas vibrações. Neutralizando, para que talvez no mundo, talvez na encarnação, resolva, ameniza um pouco, para no mundo espiritual, fala, nossa, como foi importante aquele Espírito na minha vida. Hoje eu estou reconhecendo a presença dele. É algo assim, que a gente entender qual o papel nosso dentro da nossa família. E não reclamar por causa disso. Às vezes na família tem aquele espírito que ele é o responsável por tudo, enquanto os outros não fazem nada. É ele que leva a mãe, o pai, ao médico, que compra remédio, que faz isso, faz aquilo, vai para lá, vai para cá. E os outros não fazem, não ligam. Qual a missão desse espírito? É justamente fazer isso. É justamente fazer. Tá? Qual que é o que pode atrapalhar ele? Ele não fazer porque o outro não faz, ficar com raiva do outro. Bom, raiva tem um sentimento negativo, é ruim. Então ele não pode fazer, então ele não pode ter. Tá? Ele perde a oportunidade. Né? Você está com a mãe no médico, aconteceu comigo, você está com a mãe no médico, estou falando aqui, nem sei se meu irmão vai tá ouvindo. Mas não tem problema, não tem. Você está lá e fala, poxa vida, eu estou aqui, deixei de fazer um monte de coisa, mas por que fulano não pode vir aqui? Pronto, perdeu. Já perdeu essa oportunidade. Porque você está ali para servir, né? Então você serve. Né? Se alguém chega para falar mal de um irmão para você, o que você tem que fazer? Você tem que apaziguar aquele coração. Talvez seja essa a missão. Né? Talvez seja essa a missão. Para diminuir. Né? O Renato, ele completou aqui porque ele é filho único, né? E ele contribuiu aqui, ó. O filho único também passa por provas únicas. Ele é o único responsável por cuidar de toda a família, tendo de doar-se mais. Então, olha a responsabilidade que carrega. Imagina virar as costas, por exemplo. Né? Porque não foi ao acaso que determinadas situações vão surgir para que esse filho único se preocupe com isso, se preocupe com aquilo. Os pais vão ganhando uma determinada idade, né? E vem outras preocupações pelo zelo, até por coisas materiais, como que eu lido com isso, com aquilo. Então, é uma responsabilidade que surge, não é ao acaso. Quanto a... Oi. Eu queria falar um pouquinho sobre o casal que não tem filhos, porque eu li sobre isso, tá? Tem que ser analisado caso a caso. Existem situações que o casal
a esposa, ela tem praticamente um papel de mãe para com o esposo. Vou explicar. Às vezes ela é uma mulher assim concisa, pensamento, e a pessoa precisa de ajuda, um tanto quanto infantil, vamos dizer assim. Então ela vem nessa condição para guiar elevar, trazer esse espírito, puxar esse espírito. O contrário também. Quando os dois estão na mesma posição, tá, e não têm filho, eles vieram com a prova de trabalhar para o bem comum. Trabalho de caridade junto ao bem comum. Existe uma tarefa para ser realizada, tá? Para ser realizada. Está no livro Pontos e Contos, do Chico, quando uma pessoa, relato de um casal que não tinha filhos, e ele chamava ela para trabalhar, para fazer os trabalhos de visitas na creche e tal, não sei o que, ela nunca ia. Né? Ela nunca ia. E ela se dá muito mal depois quando desencarna, por perder essa oportunidade, e a mãe dela em espírito, já em espírito, esclarece para ela, se fosse ter a oportunidade de fazer obras ao bem comum e desistiu, lamentando por não ter filhos. O tempo todo só. Então, existe, para cada caso, existe uma situação e o espírito tem condições de, compreendendo a reencarnação, ter mais êxito, ter mais condições de ter êxito. Pode falar. O Anderson também colocando uma situação, né, onde muitas vezes, entre irmãos, um acaba sendo discriminado como se não pertencesse à família e não sendo valorizado por isso, falando até palavras difíceis, né? Anderson, enquanto eu estava lendo a sua mensagem, eu me recordei de Bartolomeu no livro Boa Nova, que também ele sofria igual o relato que você coloca por parte dos irmãos. Ele era tido ali como uma pessoa que não seguia os preceitos de Moisés igual a família seguia, que era uma pessoa, né, que mereceria ali ser expulsa mesmo de casa, e ele se abatia muito com aquilo. E além dos irmãos que você relata, ele tinha o pai também que o ofendia, pelas posições que ele tinha, pelas ideias dele, por seguir o Cristo, e ele andava muito desanimado. Ele se abateu, ficou depressivo, e Jesus percebeu isso. E percebendo isso, conversou com ele. E a partir daquele diálogo fraterno entre ele e Jesus, é que ele conseguiu olhar com outros olhos para a própria família e compreender qual o papel da família na vida dele e dele na família. Onde, através da família, ele poderia crescer. Quem tinha mais conhecimento sobre o que Jesus nos trouxe, sobre a lei de amor, sobre os porquês. Então, ele era devedor dos irmãos nesse ponto. Eu acho interessante, isso daí, na verdade, Paulo de Tarso, ele se considerava devedor daqueles que eram os maiores perseguidores. Por quê? Porque ele mais compreendia Jesus. Então, um convite é o quê? Por que essa família veio? Por que fui atraído para essa família? Por que esses espíritos têm esse vínculo de antipatia? E aí o Livro dos Espíritos explica bastante sobre antipatia e simpatia. Por que essa vibração? Onde é essa vibração? Há pouco tempo, Divaldo Franco relata uma inimizade natural por parte de sua irmã com o pai. E ali tem esse vídeo na internet, ele narra a história dos dois. Como eles tinham dificuldade de conversar, de se comunicar, de se aproximar. Era como se fosse aquela vibração que um chega, o outro quer sair. Né? E aí, tudo tinha uma explicação. Não adianta a gente também querer saber o que foi no passado, o que aconteceu. Saiba que há vínculos. E o vínculo, para se entenderem, foi o quê? Foi amar e perdoar. Né? Fazer um exercício do quê? De olhar aquela situação num ângulo superior. Que proveito espiritual se pode tirar daquela lição?
ter muito exercício de humildade e não desistir, né? E estar ali, se souber que algo bom está acontecendo, evitar aquela sensação de crítica, né? E se mostrar prestativo quando precisar ajudar, porque dia chegará, e os espíritos são, né, peritos nisso, para que não se perca reencarnações, há um momento em que há uma tendência a se aproximar. E nessa hora da prova é que vai estar em jogo o quê? Da gente virar as costas ou ceder e atender. Nesse momento, quando chegar, a sua parte, que você seja abençoado para fazer. Tá bom? A gente tem que ter o cuidado, né, quando está vivendo isso numa família, com uma coisa que chama vitimização. A vitimização é um câncer do espírito, porque ele se coloca o espírito se coloca na condição de injustiçado, sem compreender que existe uma lei. É uma chaga aberta, vitimização, onde ele passa a todo canto que está, como ele é um injustiçado, que os outros são maus e ele é bom. Eu estava uma vez fazendo uma... Não estou dizendo que é o caso do Anderson, não estou dizendo isso, não. Estou dizendo que o cuidado para não passar por vítima dentro da reencarnação é a situação primordial. Senão a gente perde a encarnação. Tá? A gente estava fazendo uma entrega de pão e leite à noite para os moradores de rua faz alguns anos e deparei com um jovem. Ele estava deitado próximo de um coreto, num lugar extremamente fétido. Um odor, um mau cheiro, horrível. E ele deitado ali. Nós fomos levar pão e leite para ele e eu fiquei com receio de dar o pão para ele ali. Porque não era legal comer no meio daquela sujeira toda, nem o leite. Pedi que ele saísse dali e fosse para outro canto. Eu falei, não, aqui tá bom. Eu falei, quantos anos você tem? Eu 28. Quanto tempo tu tá assim? Ah, mais de 10 anos. Assim que eu fiz 18 anos, eu saí de casa. Antes do ano tu era? Veio da onde? Aí eu vim do interior de São Paulo. Eu me interessei, porque eu também vim de lá, e veio de uma região próxima de Marília. Mas você teve pai, mãe? Tudo, família? Eu tenho. Minha mãe mora numa chácara, ela e meu irmão. E por que você está assim aqui? Porque a minha mãe gosta mais do meu irmão do que de mim. Tudo que ela faz era mais para o meu irmão do que para mim. Então, eu resolvi sair de casa. E estou aqui. Uma obsessão ferrenha atuando naquele espírito, naquele jovem, através da vitimização. Achando que ali não existe um processo de reeducação do espírito. Naquele lar, com aquela família, com aquela mãe, com aquele irmão. Porque muitas vezes nós lesamos 2, 3 espíritos na encarnação passada, né? Voltamos no mesmo núcleo com eles, e é lógico que não vai ter afinidade. Vamos ter que fazer um reajuste, um realinhamento espiritual aí para ter afinidade, para pelo menos melhorar, e não voltar no mesmo jeito. É uma questão para a gente pensar muito nesses relacionamentos, né? Tá. A gente está recebendo bastante mensagens. Queria agradecer aqui o pessoal que participa, o Marcos, lá de Americana, contou uma experiência também parecida com essa que a gente está falando, né, Marcos? Um abraço para você aí, para todo o pessoal de Americana. A Malu também, de Campinas, entrou aqui com a gente. Às vezes pode ser que os pais só foram instrumentos para que aquele espírito reencarnasse e continuasse a sua evolução. É a tarefa deles de trazer aqueles espíritos, né? E um comentário aqui do Rafael. Quanto ao filho único de pais separados, desde sempre, sem exemplo paterno, portanto, que se propõe a ser pai e marido cedo, digamos, como e onde procurar apoio ou palavras para melhor orientar vossa família em momentos como o que vivemos hoje, aliado à juventude dos filhos? Rafael, sem dúvida,
Eu não posso recomendar algo que a gente não utilize. A doutrina espírita, aliada à pedagogia da evangelização de espíritos, que nos ajuda a olharmos os nossos sentimentos, aquilo que nós somos, aquilo que nós sentimos, eu entendo como o caminho definidor para mim, tá? Por quê? Porque muitas vezes eu até estudei o espiritismo para os outros. Quando comecei a olhar para mim, o que eu necessito, e a partir dessa mexida na minha intimidade, eu, com exemplo, influenciar aqueles que estão ao meu redor, foi um caminho, né, de aprendizado mais efetivo, porque com palavras não se adianta. E eu recomendo também, de sábado à tarde, já que você falou que é um pai jovem e não teve essa experiência paterna próxima, às 14h30 a gente tem trabalhado educação para a nova era, que fala muito da educação nesse período que a gente está vivendo, né? Onde a gente olha o mundo e é um convite até então que estávamos tendo do que as coisas materiais, né? As viciações, a entrega desenfreada das paixões. Essa parada que a gente teve da quarentena está sendo esse chamado até para outros valores, né? E isso tem sido trabalhado no sábado à tarde. Fica aí o convite se você puder participar, tá? Então, no Evangelho de Jesus, à luz do Espiritismo, compreendendo a sua reencarnação, o seu planejamento, o papel da sua esposa, desse filho, nesse contexto de aprendizado para todos, a partir daí você vai ter, reconhecendo o que cada um precisa, caminho para educá-lo. Educá-lo como espírito, e não educá-lo, né, como um corpo, como um bibelô. Mas qual a necessidade desse espírito que está com você? Tá? Você vai ter êxito. Ok, pessoal, nosso tempo, né, se ampliou aí, já são 21h17. Fica aí o convite para a gente continuar esse assunto na próxima segunda. A gente vai trabalhar em duas partes, né? Primeira parte e segunda parte. Talvez na primeira parte a gente fale um pouquinho mais, né, tem até no livro dos espíritos, o retorno dos espíritos à vida corpórea, vai trabalhando uma parte mais assim de entendimento de como se dá esse processo, e o outro, né, sempre com valores morais juntos, mas trabalhando mais sentimento na reencarnação, embora não dê para desassociar esse tipo de coisa, mas vamos planejar algo que seja importante, que venha ao encontro de necessidades. Isso que é fundamental, tá? Na próxima segunda, a gente retorna às 20 horas, se Deus permitir, e eu convido a todos para a nossa prece final. Você fecha para a gente, Adão? Aquele Opa, final? acho que é um momento bastante singular que estamos passando nessa encarnação, né? E pelo que o companheiro, como é que ele chamava, Rafael, que teve um pai novo, né? Assim como todos os outros que participaram, Rafael de Medeiros. acho que é um momento de muita esperança, porque encarnados já estamos, guiados por Jesus, é o que nós precisamos, né? E na dúvida de tomar decisões, se a gente conhecer Jesus através do seu Evangelho, deixando-se criar um campo magnético com a prece, né? Eu creio que a gente vai ter êxito, porque se tem filho, Deus confiou. Se tem filho, filho de Deus, mas ele confiou. Ó, você dá esse espírito, ele vai para você com 50 imperfeições. Mas vê se você consegue tirar umas 10, 15 e devolver ele para mim com menos. E a missão dos pais, todos os pais, é aproximar os filhos de Deus. Se aproximar os filhos de Deus, através do Evangelho,
Com certeza, vamos ter êxito. Como pai, como filho, vamos ter êxito. A Terra, um dia, será um imenso jardim florido. Porque ela tem Jesus Cristo como jardineiro. Porque cada espírito aqui nascido, ele coloca num canteiro. Naqueles que desenvolvem espinhos, simbolizando uma espécie de vício, o Cristo o conduz com carinho, utilizando desse artifício. Ele vai plantando e replantando em canteiros diferentes. E esses espíritos vão se reencarnando até transformar cada espinho da mente. Esse é o milagre verdadeiro, simbolizando o grande amor de Deus. Porque sendo flores ou espinheiro, ele ama a todos como filhos seus. Esse amor do Criador em Jesus Cristo resplandece. Porque um dia, cada espinho se transformará numa flor. E a terra, então, será um imenso jardim celeste. Que Jesus abençoe a todos, abençoe a nossa família, abençoe o Brasil, as autoridades, para que possamos sair desse episódio que estamos vivendo com coragem e segurança. E ao retornarmos à atividade que nos espera lá fora, sermos diferentes. Sermos diferentes no trabalho, na casa espírita, na família, com um amigo, porque vamos valorizar o que é de essencial em nossa vida. E o essencial é o espírito. Que Jesus nos abençoe, nos dê muita paz. Muito boa noite a todos, até a próxima.